Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020 e nós estamos aqui para mais um estudo bíblico online. Nós estamos estudando sobre as bases da fé cristã ou as bases da nossa fé e nas últimas 2 semanas nós aprendemos um pouco mais sobre a doutrina do céu, a realidade do céu. E se o céu, a nossa morada eterna, daqueles que foram salvos pelo Senhor, é uma realidade, o inferno também é uma realidade e tem a sua doutrina bíblica. E nós vamos estudar então, a partir de hoje, esse tema, que é um tema extremamente importante, ainda que muitos não gostem desse tema, mas é um tema importante, um tema que foi amplamente falado, principalmente pelo Senhor Jesus, nas suas pregações. O tema do nosso estudo é o inferno. Nós vamos aprofundar nesse assunto a partir de hoje. Mas antes nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha estar falando conosco através desse estudo nessa noite. Oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome pela oportunidade que nós temos de aprender mais de Ti. Fala conosco através da Tua palavra, perdoa os nossos pecados, glorifica o Teu nome através desse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a você que pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo de número 21, versículos de número 1 ao versículo de número 8. Apocalipse 21, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Nós vamos ler esse texto que é a base do nosso estudo a partir de hoje sobre o tema o inferno. Diz assim a palavra de Deus para nós: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vou repetir o verso número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bem, meus irmãos, o livro de Apocalipse é uma revelação dada pelo Senhor Jesus ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. A revelação a respeito das coisas finais. No texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 8, João faz uma distinção entre os que estarão eternamente com o Senhor, isto é, no céu, como nós aprendemos nas últimas 2 semanas, e os que merecidamente estarão separados da glória de Deus, ou seja, no inferno. Constatando com os vencedores, o versículo 8, que eu li 2 vezes, descreve as pessoas vencidas pelo poder do pecado, que se recusaram a crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.
E o seu destino, segundo a palavra de Deus, o texto que nós lemos nessa noite, é o lago de fogo. O inferno é um lugar de intenso sofrimento, que, segundo a Bíblia, serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. A Bíblia se refere ao inferno tanto em seu estado atual, onde os ímpios já estão sob tormento enquanto aguardam a ressurreição dos seus corpos, ou seja, estado intermediário, como em seu estado final, que também, como o texto nós lemos, é chamado de lago de fogo, onde os ímpios, juntamente com o diabo e seus anjos caídos, serão eternamente castigados após o julgamento final. Existe muita discussão e algumas dúvidas entre os cristãos a respeito deste assunto, o inferno. Portanto, neste estudo nós iremos analisar alguns pontos importantes a respeito desta doutrina bíblica. Por ser um estudo longo, precisamos fazê-lo de forma completa e profunda. Por isso, nós vamos dividi-lo em 3 partes, em 3 etapas. Se Deus permitir, estaremos encerrando as 2 próximas etapas nas 2 próximas semanas, como eu disse, se Deus assim permitir. O que é o inferno? A doutrina bíblica a respeito da realidade do inferno é muito clara e não deve ser negada. Ao mesmo passo que a Bíblia ensina que a vida eterna dos redimidos ou dos salvos serão ao lado de Deus, no novo céu e na nova terra, e muito gloriosa, que ninguém consegue imaginar para nós nessa realidade atual, ela também ensina que o tormento eterno dos ímpios no inferno é tão terrível que foge à compreensão humana. O que a Bíblia diz sobre o inferno? Existem realmente muitas referências bíblicas que apontam o inferno como um lugar real onde os ímpios e os anjos caídos serão atormentados. Apesar de a doutrina acerca do inferno não aparecer de forma tão detalhada nos textos do Antigo Testamento, como aparece no Novo Testamento, há muitos textos que apontam para esse lugar. Um dos textos no Antigo Testamento que nós podemos utilizar para falar sobre o inferno está em Salmos 73, verso 17 ao verso 19. Nós vamos ler esse texto. Salmos 73, versículo de número 17 ao versículo de número 19. Diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror. Nesse texto, Asaf, num questionamento sobre o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios, entende o quão terrível é o destino do ímpio quando ele parte desse mundo ou quando ele morre. Pois eles caem em ruína, são destruídos de repente e tomados de completo pavor. Aqui podemos entender que o sofrimento do ímpio está sendo descrito o estado intermediário, onde ele aguarda o juízo final. O estágio intermediário é logo após a morte, onde os salvos em Cristo Jesus já aguardam, desfrutando da bem-aventurada presença de Deus, e os ímpios já aguardam sofrendo o castigo e a condenação do inferno separado de Deus. Já no Novo Testamento encontramos várias passagens bíblicas que falam explicitamente sobre a realidade do inferno. Dentre eles, Mateus capítulo 5, versículo 22, Mateus capítulo 8, versículo de número 12, Mateus no capítulo de número 13,
versículo 42 e 50, Mateus capítulo de número 18, verso 9, Mateus capítulo 22, verso 13, Mateus capítulo 24, versículo de número 51, Mateus capítulo 25, versículo 30, 41 ao 46, Lucas capítulo 16, versículo de número 23, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 ao 9, 2 Pedro 3, versículo 7, Judas capítulo 1, verso 13, Apocalipse capítulo 20, verso 10, entre outras passagens. Nas passagens citadas, que nós acabamos de citar, podemos notar que na maioria delas é o próprio Senhor Jesus quem está ensinando. Portanto, negar a existência da realidade do inferno consiste em negar o ensino do próprio Senhor Jesus. Ao fazer um estudo apurado da palavra de Deus, nós podemos notar também que os apóstolos também ensinaram acerca do inferno, com destaque ao apóstolo João, principalmente no texto que nós lemos nessa noite, que descreveu com detalhes importantes no livro de Apocalipse a respeito do inferno. O que significa inferno? A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas. Essa palavra foi traduzida, essa palavra foi utilizada para traduzir 4 termos originais na Escritura, sendo eles Sheol, Hades, Guiena e Tártaro. Esses 4 termos possuem diferentes significados e aplicações, porém, se tratando do inferno em seu estado final, ou seja, lugar de condenação eterna após o juízo final, Guiena é o termo que aparece no Novo Testamento para designá-lo. Ou seja, após a vinda do Senhor Jesus, após o juízo final, aqueles que serão lançados eternamente na condenação, no castigo eterno, serão lançados no Guiena. A palavra utilizada para a condenação final, o inferno como condenação final, é a palavra Guiena. A palavra Guiena é uma adaptação grega do hebraico Gehinnom, que significa terra de Inom. Terra de Inom refere-se a um vale ao sul de Jerusalém, onde eram oferecidos sacrifícios humanos ao deus pagão Moloque. Esse deus pagão Moloque era uma estátua em que aquela imagem ficava com as suas mãos estendidas e ali ofereciam então os sacrifícios e era queimado ali os sacrifícios. Muitos pais, por exemplo, sacrificavam seus próprios filhos a esse Deus. Mais tarde, esse vale passou a ser o lugar de incineração do entulho que vinha de Jerusalém, ficando constantemente um fogo aceso ali. Nos evangelhos, Jesus utilizou a figura desse lugar para referir-se ao local de castigo dos ímpios, pois seus ouvintes sabiam muito bem de todo o contexto histórico de abominações que cercava aquele lugar. Logo, eles entenderam a severidade da condenação e o sofrimento do ímpio. Como é o inferno? A Bíblia não fornece muitos detalhes específicos sobre o inferno, porém, o que está escrito na palavra de Deus já é o suficiente para entendermos tamanho terror que cerca esse lugar. A Bíblia descreve o inferno como sendo, primeiro, um lugar onde o fogo nunca se apagará. Mateus capítulo 3, verso 12, Mateus capítulo 18, verso 8, Marcos 9, verso 43, Lucas 3, 17 e Judas 1, 7. Segundo, fornalha de fogo. Mateus capítulo 13,
versículo 42 e 50. Terceiro, lugar de choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículo de número 51. Quarto, lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Quinto, um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Marcos capítulo 9, versículo de número 48. Sexto, lugar da destruição eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Sétimo, lugar das mais densas trevas. Judas 1, 13. Oitavo, um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 14, dos versículos 9 ao 11. Nono, um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia nem de noite. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Décimo, lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. O inferno é real. O inferno é um lugar de lamento. É um lugar de castigo eterno para os ímpios, Satanás e seus anjos. Por isso, precisamos a cada dia mais entender sobre essa importante doutrina bíblica, para que possamos pregar sobre essa realidade àqueles que caminham a passos largos ao inferno. Amém, meus irmãos? Nós encerramos assim, então, a primeira parte do estudo sobre o inferno. Recapitulando, nós falamos nessa noite o que é o inferno, o que a Bíblia diz sobre o inferno, o que significa inferno, ou o que significa a palavra inferno, e como é o inferno. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos estudando a segunda parte da doutrina bíblica a respeito do inferno. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.